81, né? Bom, então nós vamos falar um pouco sobre inovação. Eu vou emprestar essa frase aqui do Kurt Lewin, que é: nada é mais prático do que uma boa teoria. Eu faço sempre muita apresentação, as pessoas sempre pedem, por favor, mas fale sobre coisas práticas, nada acadêmico. E eu insisto nessa frase: nada mais prático do que uma boa teoria, né? O que é que nós sabemos hoje em dia? As trajetórias tecnológicas são persistentes. Aquela ideia que tudo muda todo dia é mentira, né? Nós usamos o teclado QWERTY, que foi um teclado inventado no século XIX para diminuir a velocidade de datilografia, para não fazer o jamming das peças, né? E continuamos utilizando, né? Então, as trajetórias são persistentes. Mudar uma tecnologia para outra é muito difícil. Nós podemos criar vários tipos de trajetórias, uma atrás das outras, onde tudo que vem acontecendo se mantém muito tempo ao longo da história. As ideias e os objetos, elas têm possibilidade de serem reutilizados. Elas aparecem de repente, às vezes adormecem e aparecem lá na frente. E é muito fácil uma pessoa ser futurista, né? Porque nós estamos aqui, talvez 200, cada um dá uma ideia de que vai ser o futuro, eventualmente um vai acertar, por acaso, né? Essa pessoa daqui a 10 anos vai ser considerada um grande futurólogo, né? A minha ideia 20 anos atrás era essa, eu acertei, os outros 199 erraram. Então, o que acontece? Nós só podemos saber o resultado de uma tecnologia olhando para trás. Só com a perspectiva do tempo é que nós entendemos se essa tecnologia deu certo, se deu certo e por que deu certo. E, insisto mais uma vez, é impossível predizer o futuro. Nós temos que entender o passado, estudar o presente e tentar, de certa maneira, melhorar o mundo em que nós vivemos, né? Isso tudo surge num contexto de difusão de inovação, é o que nós temos falado um pouco aqui. Nós temos um grupo pequeno de inovadores. Quando se fala muito em tecnologia, começou a dar certo, eu tive uma ideia sensacional na empresa, num processo, tudo começa a funcionar muito bem. Nós esquecemos que tem os inovadores, depois tem os que começam a trabalhar com aquilo ali, são os geeks dentro da empresa, ou são os geeks no mercado. O grande problema é passar para a maioria precoce. A maioria das inovações morre aqui, passando. Depois de conquistar 12%, 13% do mercado, essa curva diminui e desaparece. Depois, algum dia nós vamos conquistar essa maioria tardia, e esses retardatários nunca. Temos que conviver com o fato de que as pessoas não são iguais, cada uma tem uma curva de adoção muito específica. Eu vou mostrar exemplos de curva de adoção aqui depois, e que o grande problema é passar esse abismo daqui. Esse abismo, ele é ultrapassado só com massa crítica. Toda vez que vocês fizerem uma estratégia de inovação, é a estratégia de massa crítica. Como eu construo massa crítica? Por que as ideias da Apple, que não escutam os clientes, dão certo? Porque os clientes acabam entrando numa massa crítica e acaba dando certo. Por que hoje em dia os Estados Unidos, os filmes estão cada vez piores, cada vez eles lançam o maior número possível de cinemas no mundo inteiro, em simultâneo? Por quê? Para não haver discussão se a pessoa gosta ou não gosta. Isso pode atrapalhar a estratégia. Então a ideia é encurtar o prazo nos filmes, não dá tempo de haver conversa entre as pessoas, e tentar de uma maneira muito rápida eliminar isso com construção de massa crítica. Vai todo mundo ver um filme que ninguém sabe, disseram para eles que era bom, e talvez seja bom, talvez não seja, né? Então, essa estratégia da massa crítica é fundamental quando se fala de inovação, né? E essa curva em S, ela pode ser vista no PC, na internet, no vídeo, televisão, rádio, eletricidade, telefone, todos têm uma curva em S. Se nós ampliarmos essa curva em S, eu vou mostrar outra depois, são S sobre S, são eventos na vida da história de uma tecnologia que vão acontecendo e vão construindo, sobrepondo, compondo massa crítica uma sobre a outra, e faz com que essas tecnologias realmente funcionem. Qual é o segredo de trabalhar com os utilizadores? É antecipar essa construção de massa crítica. Quanto mais eu trouxer para o início de vida dessa nova tecnologia, mais barato é a implementação dessa nova tecnologia. É o que fez a Apple, avisou para todo mundo que ia lançar o iPad, todo mundo disse que era ruim, mas todo mundo comprou. Agora está muita gente reclamando, muita gente devolvendo, mas já comprou. É mais complicada a coisa. Essa é uma estratégia ótima, uma estratégia do cinema. Funciona muito. O Steve Jobs falou isso aqui. Ele está usando a estratégia de Hollywood. Não interessa o lixo que eu lanço, eu crio muito buzzword antes, as pessoas não têm o que fazer durante o fim de semana, vão ver o filme, mas depois que não gostarem, já passou, já pagou a entrada e foi todo mundo junto.
né? É assim que está funcionando. E depois criou uma massa crítica. O importante também é acelerar a difusão. Quanto mais inclinada, quanto mais vertical for essa linha, mais rápido esse processo funciona. E também ajudar a criar novas trajetórias evolutivas. Então esse que é o objetivo de escutar o cliente, às vezes. Tá? E não são todos os clientes, nós vamos falar disso um pouco mais depois, né? E qual é o papel desses utilizadores? Um é definir novos caminhos evolutivos, como nós já falamos aqui, ter novas ideias, criar novos modelos de negócio, promover entre si novos produtos, né? Vocês têm que aprender através do social CRM, utilizar cada um dessas pessoas que estão na rede, né? Utilizar as redes das pessoas para promover seus serviços e produtos, né? De maneira inteligente, não intrusiva, transparente, como já foi dito aqui antes por todos, né? E eu vou mostrar como é que essa coisa de tecnologia realmente funciona. Nós achamos que tem uma pessoa que pensa, que é um gênio, que cria toda a tecnologia, que tudo vai andando, que eu tenho estratégia, tenho processo, tem tudo. Como vocês já viram, eu não acredito em estratégia, não acredito em visão, não acredito em processo, porque tudo isso nada mais é do que uma visão do ruído que acontece no acaso das nossas vidas. Tudo acontece ao acaso. O fato de nós estarmos aqui é mais ou menos ao acaso. Depois nós olhamos para trás, pegamos uma ou duas coisas que aconteceram, contamos uma história bonita, acreditamos naquela história e transformamos o nosso passado. É assim que funciona. No caso da tecnologia, isso funciona da mesma maneira. Um dos grandes exemplos de como é que funcionam os utilizadores no desenvolvimento das novas tecnologias é o caso da bicicleta. A bicicleta foi inventada por homens para homens. Não tinha corrente, como vocês podem notar aqui. Isso era uma coisa, os rapazes mais jovens ficavam nas ruas andando de um lado para o outro, com essa bicicleta impossível, nem um pouco utilizadora, mas eles mostravam habilidade. Só os melhores conseguiam andar nesse tipo de bicicleta. O grande problema eram as mulheres, né? Como é que eu vou andar com aquela saia de lado? Naquela época eu andava de bicicleta como se andava de cavalo, de lado, né? Então, a bicicleta moderna, que nós andamos todos hoje em dia, foi criada pelas mulheres para as mulheres, né? Os homens resistiram durante anos. Durante anos, as mulheres andavam com essa bicicleta feminina, né? E os homens andavam com aquele penny farthing muito grande. E o que acontece é que depois se mostrou que esse produto daqui era muito mais prático, mas esse desenvolvimento aqui foi só para colocar a saia da mulher aqui no meio. E tem esse daqui que era mais fácil de se equilibrar. Ou seja, escutar os clientes, entender como é que eles intervêm no processo de inovação é absolutamente fundamental para as trajetórias tecnológicas. E não só acontece com isso daqui não. Esse aqui, o Samuel Morse, daqui foi o primeiro telégrafo inventado, não tem nada a ver com aquilo que nós vimos. O grande invenção dele foi essa caixinha daqui, foi o primeiríssimo. Essa caixinha daqui, como pode ver, tem uns pedaços com os bits 0 e 1 que fazem um código Morse. Então, na realidade, eu tinha várias pecinhas que marcavam as letras. Eu colocava as várias dessas, uma do lado da outra, passava por aqui e mandava mensagem. Os primeiros telégrafos do Morse funcionavam com papel químico como um fax. O fax só não pegou porque essa máquina, como pode parecer um pouco complicado, né? O Samuel Morse depois foi aperfeiçoando, melhorando, ganhando as patentes. Ficou famoso porque inventou o telégrafo, mas ao mesmo tempo foi à falência porque teve que gastar todo o dinheiro dele e da família provando que tinha sido ele que tinha inventado o telégrafo, né? Morreu pobre, mas morreu com a fama de ter inventado o telégrafo, apesar de não ter sido ele inventado, né? Então, mas quem ganhou dinheiro com isso daqui? Algum de vocês já viu aquelas revistas do Tio Patinhas? Né? O único dinheiro que Thomas Edison conseguiu na vida como invenção mesmo a sério, né? Tudo ele inventou, tem 1.100 patentes, mas o que ele ficou rico mesmo foi esse ticker daqui, que quando eles inventaram estava começando Wall Street e mudou o mundo, porque as pessoas no mundo inteiro acompanhavam em Wall Street o valor das ações em tempo real em 1880. Estamos falando isso há 130 anos atrás. E quem ficou rico foi o Western Union, que entendeu que o telégrafo era o futuro, comprou as redes, juntou todas essas redes, criou a maior empresa do mundo. E o que é interessante nós falarmos sobre isso daqui é quando o Graham Bell inventou o telefone, pensou, vou vender para a Western Union o telefone. É genial, ele tem toda a rede, já tem tudo funcionando, eu vou vender para eles o telefone, ele compra. E qual foi a resposta do pessoal da Western Union? Para que eu quero um telefone? Ninguém nunca vai falar no telefone, todo mundo já usa papel, no telégrafo, e não conseguiu, ele montou a AT&T, que substituiu a Western Union como a maior empresa do mundo. Voltando, por que é difícil utilizar essas novas tecnologias? Porque inovar é difícil, que ninguém consegue ver à frente qual é o futuro.
né?